Olá, literários, literárias, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Estante. E hoje vamos de classicão, vamos falar de um grande filme da década de 60, no auge dos filmes de Bang Bang. Vamos falar de Era uma Vez no Oeste, filme dirigido pelo diretor italiano Sergio Leone. Mas antes de falarmos sobre essa obra-prima, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, verifique se a sua inscrição continua ativa, compartilhe os nossos vídeos, divulgue para os seus amigos, para aqueles que gostam de um bom livro, de um bom filme, de uma boa resenha, de uma boa crítica. Vamos debater, vamos discutir. Faça os seus comentários aí embaixo, diga se você está gostando, se você não está gostando, se você está curtindo, se você não está curtindo. Seja um inscrito ativo e ative o sininho para você ser avisado quando tiver vídeos novos no canal, e também me siga nas redes sociais que eu estou deixando aí embaixo. No vídeo eu estou deixando minhas redes sociais para que você possa me seguir e dessa forma também fazendo o nosso canal crescer cada vez mais. E não esqueça de deixar o seu like, o joinha, porque o seu like ele é muito importante para que o nosso trabalho continue sendo divulgado. Sem mais delongas, vamos falar sobre Era uma Vez no Oeste. Bom, meus amigos, Era uma Vez no Oeste é um filme que foi lançado em 1968 pelo diretor italiano Sergio Leone. Quem não conhece Sergio Leone, ele foi responsável pelos filmes de Bang Bang, tão conhecidos na época como Western Spaghetti, porque eles eram filmados na Itália. O Sergio Leone dirigiu 3 filmes anteriores, que foi a trilogia dos dólares, Por uns dólares a mais, Por um punhado de dólares e pelo O Bom, o Mal e o Feio, que teve todos 3 a participação do astro Clint Eastwood. Porém, para filmar este novo filme, que seria Era uma Vez no Oeste, o Clint Eastwood não queria mais participar de filme de Bang Bang, ele acabou declinando da oferta do Sergio Leone e o Sergio Leone acabou desistindo de produzir esse filme. Porém, a Paramount Pictures estava muito interessada em um outro filme de faroeste dirigido pelo Sergio Leone, acabou oferecendo ao diretor o então astro da época, Henry Fonda. Quem não conhece Henry Fonda, ele é o patriarca da família Fonda, pai do Peter Fonda, que morreu recentemente, e o pai da Jane Fonda, aquela ativista que está sempre envolvida em projetos do meio ambiente, de defesa das mulheres e tal, nos Estados Unidos. Então, com a oferta do Henry Fonda, o Sergio Leone acabou aceitando dirigir o filme, que também teve o seu roteiro escrito pelo diretor também italiano Bernardo Bertolucci e o Dario Argento. Ambos são cineastas famosos. O Bernardo Bertolucci já tinha dirigido alguns filmes e o Dario Argento é responsável por assinar alguns filmes do gênero de terror. Antes de continuar falando sobre Era uma Vez no Oeste, eu queria dizer que o meu interesse pelos filmes de Bang Bang aconteceu a partir da influência do meu pai, do meu falecido pai. Quando eu era mais jovem, eu sempre vi meu pai assistindo esses filmes e me perguntava o que era de tão interessante que ele achava naqueles filmes. Ele acabou me dizendo, em uma determinada época, que os filmes de Bang Bang eram da época de ouro de Hollywood. Então, por isso, eu resolvi fazer um vídeo de Bang Bang, em homenagem à memória do meu pai, falecido em 2017. Então, esse vídeo é em memória do meu querido pai. E nada melhor para homenageá-lo do que uma obra-prima, que é o filme Era uma Vez no Oeste. Voltando ao filme, o Sergio Leone acabou também contratando Charles Bronson, que na época também já estava fazendo alguns filmes, e junto com o Henry Fonda, eles acabaram protagonizando o filme em questão. Bom, o roteiro do filme é muito simples. Na verdade, o Sergio Leone, ele escreveu um roteiro onde ele acabou colocando 4 protagonistas no filme, e um deles se tornou antagonista. A gente é apresentado ao primeiro protagonista desse filme logo no início da primeira cena, que é uma cena muito atípica, se a gente for analisar bem. É uma cena desprovida de trilha sonora. Uma curiosidade é que para essa cena o Sergio Leone procurava uma trilha sonora que
casasse com aquela cena, né? E eu quero também dizer para vocês que a trilha sonora foi assinada aqui pelo o gênio, né, Ennio Morricone. E ele não havia encontrado uma trilha sonora que se casasse naquela cena inicial. Aconselhado pelo próprio Ennio Morricone, né, ele acabou deixando a cena sem nenhuma trilha sonora, aproveitando um som ambiente. O Sergio Leone é muito famoso por isso, né? Ele é conhecido como diretor que aproveita todos os aspectos de luz, de sombra, né? As tomadas são sempre abertas e fechadas dos filmes dele, e também é interessante dizer que ele costuma aproveitar todo o som ambiente, né, que está disponível no local. Com isso, a cena inicial é feita quando 3 pistoleiros acabam chegando à estação de Flintstone para recepcionar um trem que estava para chegar naquele determinado momento. É interessante que nessa cena não existe diálogos, exceto quando o bilheteiro pergunta a um dos pistoleiros se ele quer comprar bilhete, mas logo ele é silenciado, né, com troca de olhares, e ele fica intimidado e não fala mais nada. O filme, nesse sentido, são 15 minutos praticamente sem palavras. Isso foi muito ousado na época, né? E hoje é considerado uma das melhores cenas, né, de abertura de um filme para Hollywood, para os filmes de Hollywood. Então, esses 3 personagens, né, esses 3 pistoleiros que chegam à estação de Flintstone, eles não falam nada, mas o diretor, através do som e através de alguns eventos que acontecem ali, ele acaba falando com a gente. Por exemplo, em uma cena onde um dos pistoleiros vai se abrigar embaixo de uma caixa d'água para aguardar o trem chegar, né? Ali ele começa a receber um pingo de água na cabeça, né? E ao receber esse pingo de água na cabeça, né, ele não sai do local, simplesmente ele pega o chapéu, coloca aquela água que acaba se acumulando na aba do chapéu e toma aquela água. Ou seja, ele não vai sair do lugar, está determinado, mostra a teimosia desse personagem, e no final ele acaba tomando aquela água, mostrando que ele é que manda ali no espaço, naquele local, né? Também mostrando o orgulho do personagem, né? Essa é a leitura que eu fiz. Outro momento importante é quando um dos pistoleiros está sentado próximo ao telégrafo e o telégrafo começa a fazer aquele barulho insistente, né, avisando que está chegando a mensagem. E de forma irritada, o pistoleiro acaba arrancando, né, os fios que fazem a ligação com aquele equipamento, silenciando o equipamento. Também mostrando naquele momento que nada vai atrapalhar a missão dele. E até mesmo quando uma mosca acaba ali incomodando o sossego dele, né, pousando no rosto dele, ele de forma muito preguiçosa não toca na mosca, fica soprando para tentar espantá-la, mostrando também não só a sua teimosia, mas a sua determinação em prosseguir com aquela missão. Quando o trem chega à estação, nós somos apresentados ao primeiro personagem desse quarteto, interpretado pelo Charles Bronson, que aqui é um personagem sem nome, mas que será chamado de harmônica por um dos outros personagens. E quando o trem chega, os pistoleiros não veem que ninguém desembarca do trem, eles estão indo embora quando escutam o tocar de uma gaita. E nesse momento, né, a gente é apresentado ao harmônica. E o Ennio Morricone, ele vai identificar esse personagem do harmônica com o toque da gaita. Ou seja, toda vez que a gente vê aquela gaita melancólica, triste, persistente tocando, é sinal de que o harmônico está por perto. E isso ficou muito bem registrado no filme. Após essa primeira cena inicial, somos apresentados à família McBain, né, que é a família que comprou as terras em Flintstone, porque o McBain, ele tinha a intenção, a gente vai descobrir isso mais à frente, de construir uma estação de trem, já que o trilho do trem estava passando pelas suas terras. Esse ponto é interessante, queria destacar aqui, que é o fator histórico do filme. Ou seja, a gente está muito acostumado a ver os filmes de faroeste, né, naquela paisagem, daquele ambiente desértico, né, do Velho Oeste. Porém aqui, o Sergio Leone ele vai fazer uma contextualização, né, entre o Velho Oeste e o Oeste que está sendo trabalhado para o progresso. Ou seja, o trilho do trem vai passar por essas terras trazendo todo o progresso. Isso cria um certo dualismo, né, entre o Oeste antigo e o Oeste que está por vir. E justamente nessa cena também, onde mostra o McBain caçando com o filho alguns animais ali, alguns pássaros, a gente percebe que o Sergio Leone volta a usar a questão do som. Ou seja, o som ele é sempre precedido de determinada ação. Quando o McBain ele atira em um pássaro, a gente vê o cano da arma, vê o barulho do tiro, mas só depois vamos ver quem atirou. Então o Sergio Leone ele trabalha muito bem essa questão do som e da imagem. Bom, após essa primeira cena, nós vamos perceber ali o massacre da família McBain. O que eu estou falando aqui não é spoiler, porque já está logo
na contracapa do filme, né? E também somos apresentados aí ao vilão Frank, que é interpretado pelo Henry Fonda. Um ponto positivo para o Henry Fonda é que ele está bem diferente dos personagens que ele faz como galã, né, nos filmes de romance e drama, e aqui também o Sérgio Leone acaba nos mostrando que o vilão ele não precisa ser feio ou deformado. Após essa cena, né, do massacre, né, onde a família McBain é eliminada, somos apresentados aqui ao terceiro personagem desse quarteto, que é a Jill, né, que vai chegar à cidade de Flintstone de trem, interpretada pela belíssima atriz Cláudia Cardinale. Aqui, a personagem da Jill, interpretada pela Cláudia Cardinale, havia se casado com o McBain, né, fora de Flintstone, e ela estava vindo para a cidade para comemorar. E ao chegar na plataforma, ela não é recepcionada, né, por nenhum membro da família McBain. Ela acha estranho aquilo, mas acaba pegando uma carroça, né, um cocheiro para levá-la até as terras de McBain. Interessante aqui também que, mais uma vez, Sérgio Leone ele acaba casando a música, a trilha sonora lírica, porque o tema que foi escolhido para Jill, né, pelo Ennio Morricone, é uma música tensa, lírica, melodiosa, né, bem diferente das músicas de faroeste que a gente está acostumado a ver, mas de que, certa forma, traz uma personalidade firme, determinada, né, e sofredora da personagem Jill. E o Sérgio Leone eles mostra também, através de tomadas muito bonitas, toda a cidade de Flintstone, aquela paisagem poeirenta, aquela paisagem suja, dos animais, da população fazendo seus afazeres, né, bem típica do Velho Oeste. E durante o caminho, né, até a fazenda dos McBains, a gente vai também sendo apresentado aos trabalhadores, né, numa cena digna realmente de um diretor que está explorando todo o contexto histórico da época. E eu queria dar ênfase a essa passagem do filme Era Uma Vez no Oeste, porque o diretor ele se preocupa muito com isso, em nos mostrar essa transformação do Velho Oeste através do trem de ferro. Fato esse não muito comum nos outros filmes, e que na época, em 68, né, eu não tive a sorte, claro, não era nem nascido para ter assistido esse filme no cinema, mas eu vi algumas críticas e algumas pessoas não gostaram, porque ele fugiu um pouco daquele Velho Oeste primitivo. Mas hoje em dia, né, é considerado uma obra-prima porque ele acabou mergulhando nesse ponto histórico, né, em questão. E aí, no caminho, mostra, né, a trilha do trem sendo construída e tal, e mostra também ali toda a rebeldia do cocheiro. Ele acaba explicando para Jill que está chateado porque eles estão chegando, né, no local ali, e vai transformar toda a paisagem. Também, durante essa passagem, nós somos agraciados pelo diretor quando ele faz assim filmagens, né, de uma fotografia muito linda, né, do filme, mostrando rochedos, né, e tudo isso embalado pela música muito bonita do Ennio Morricone. Então vale muito a pena também ver, né, esse momento, e me chamou muita atenção no filme essa questão da fotografia, da edição feita pelo Sérgio Leone e a sua equipe. Por fim, ao chegarem a um determinado local, uma taberna meio de estrada, né, nós somos apresentados ao quarto e último personagem da história, que é o Cheyenne, interpretado aqui pelo ator Jason Robards. Né? O Jason Robards ele vai fazer o papel do Cheyenne, que é um bandido que acaba fugindo da polícia, mas ele vai trazer uma certa leveza à história. Ele é um bandido engraçado, né, cheio de astúcia, né, e o personagem do Cheyenne ele acaba criando um link entre a Jill e o Harmônica. Justamente nesse local onde a Jill parou com o cocheiro para poder descansar um pouco antes de seguir viagem, né, ela acaba conhecendo o Cheyenne, que entra lá fugindo da polícia, e nesse mesmo local, né, ao ouvir o som da gaita, como eu falei para vocês, a gaita sempre vai preceder a aparição do Harmônica. O Cheyenne acaba conhecendo o Harmônica. Então, o Cheyenne, ao ouvir o som da gaita, ele acaba jogando o lampião, né, aquele lampião de gás, em direção ao som. Ao balançar da luz, a gente vai vendo ali, o diretor ele acaba brincando com essa questão de luz e sombra, e é muito interessante ver essa cena sendo trabalhada pelo diretor, que também não existe diálogo, só troca de olhares entre os dois personagens, entre o Cheyenne e o próprio Harmônica. A gente vê que ali houve uma certa sintonia entre os personagens. Bom, a gente também vai conhecer o Sr. Morton, que é o barão
do ferro, né, que é o homem que é responsável por patrocinar aquela trilha, né, aqueles trilhos, a passagem do trilho do trem, e a gente descobre, né, ali que ele é o grande contratante, né, o grande homem que acaba contratando o Frank para, digamos assim, acabar com as resistências daqueles donos de terra que não querem liberar suas terras para que o trem, né, passe. E aí a gente vai entender por que a família McBain foi executada de forma tão cruel logo no início do filme. Mas eles não sabiam que a Jill, né, estava casada com o McBain, e a chegada dela em Fledstone acaba mudando tudo isso porque ela agora é a proprietária das terras. Outro fato interessante também é que o Harmony, que aparece logo no início do filme também, ele tem uma missão secreta nessa cidade que a gente não sabe, né, mas mostra ali um homem perturbado, um homem que não tem nome, misterioso, né, um personagem interpretado pelo Charles Bronson, e a gente vai ver ali que o Harmonica, ele tem uma certa, digamos assim, fixação no Frank. Ele acaba perseguindo o Frank, né? A gente não sabe por qual motivo, e uma vez capturado pelo Frank, o Frank pergunta quem é você, e o Harmonica acaba falando o nome de homens que o Frank havia matado. É muito interessante porque a gente não sabe do que se trata, mas já no final do filme, praticamente faltando 20 minutos ou 15 minutos para acabar o filme, descobrimos o real motivo do Frank ter ido a Fledstone e por que a fixação dele pelo Frank, né, o vilão do filme. E isso é resolvido de uma forma muito interessante em um duelo final muito legal e uma das cenas que eu raramente vi no cinema, né, acompanhado pela trilha sonora, que na minha opinião passa a ser um momento único, onde dois personagens ao duelar também acabam criando um certo balé, né, junto com a música do Ennio Morricone. Eu não vou dizer o que aconteceu, até para não dar spoiler para vocês, mas em suma é isso. Um barão do ferro que quer construir, quer impedir que... ele quer comprar as terras, na verdade, das pessoas, e quando as pessoas resistem em sair, ele pede o Frank, que é o vilão do filme, para eliminar essas pessoas, né? E aí esses quatro personagens, Frank, Cheyenne, Harmonica e a Jill, eles acabam se encontrando, né, justamente em um determinado momento, e isso acaba criando um clima explosivo no filme. O roteiro não é um roteiro muito complicado, é um roteiro simples, mas nas mãos do Sergio Leone, do Dario Argento e do Bernardo Bertolucci, acaba se tornando um roteiro forte, coeso, e que junto com a trilha sonora do Ennio Morricone vai revelando aos poucos, né, a personalidade de cada personagem, sem a necessidade de diálogos, mas simplesmente com atitudes que são demonstradas na tela ao decorrer do filme. Outro ponto positivo aqui é que o Sergio Leone ele acaba fugindo um pouco da premissa que ele havia adquirido nos filmes anteriores, né, na trilogia dos dólares, né? Ou seja, ele não fica só centrado em dois personagens, criando aquele dualismo, ou em três personagens. Aqui ele acaba colocando 4 personagens e mais um que vai dar suporte aos 4. Então é muito interessante isso, né? O roteiro, ele não é um roteiro, apesar do filme ter 2 horas e meia de duração, ele é um roteiro que acaba oscilando, né, entre calmarias e momentos bastante tensos. A trilha sonora do Ennio Morricone serve e muito para deixar o clima ainda mais tenso e trabalha toda essa questão da apresentação de cada personagem. Outro fato interessante é que após a filmagem do filme Era Uma Vez no Oeste, o Sergio Leone ele acaba encerrando a sua carreira ali como diretor de filmes de western. Não sei se vocês sabem, mas os filmes de Bang Bang começaram a ser feitos em 1903. Daí o primeiro filme, né, ele foi O Grande Assalto, né, e que houve naquele momento lá foi feito uma espécie de protocolo, porque um dos atores, né, em uma das cenas desse primeiro filme em 1903, né, ele acabou atirando, né, em direção à plateia, né, na tela, no cinema, e as pessoas correram porque ficaram com medo. Imagine vocês, não havia naquela época cinema 3D, né, e as pessoas se assustaram. A gente hoje não vai se assustar mais com isso porque o cinema está bem evoluído e hoje nós temos o 3D. Também quando os irmãos Lumieres dirigiram o seu filme onde um trem acaba chegando à estação, as pessoas também acabaram fugindo. Então o cinema de Bang Bang ele já vem há um bom tempo, né, passou por grandes mestres como
o John Ford, né, que acabou dirigindo o John Wayne, que é um ator famoso, né, dos filmes de Bang Bang, e houve essa época do John Ford, mas digamos que o ápice realmente do Bang Bang foi com o John Ford e acabou sendo fechado com chave de ouro pelo Sérgio Leone, que nos entregou essa obra-prima Era Uma Vez no Oeste, que eu faço questão de dizer para vocês que é um filme muito interessante que vocês devem assistir, né, porque ele acaba mostrando pra gente um lado do cinema americano que talvez a gente não conheça. Então não é simplesmente um filme só de Bang Bang, é um filme que tem um roteiro muito amarrado, muito interessante. Foi um filme que eu não tenho notícia de que ele concorreu ao Oscar, não ganhou no Oscar, mas de certa forma ele marcou o seu lugar no panteão dos grandes filmes produzidos por Hollywood. Então eu posso dizer a vocês que o Sérgio Leone, ele escreveu uma carta de amor, né, para o cinema, em especial para a temática de western, e ele fechou, né, a sua carreira de Bang Bang com chave de ouro. Logo depois ele acabou fazendo o filme Era Uma Vez na América com o ator Robert De Niro. Então é isso, essa mensagem que eu queria trazer para vocês, indicar para vocês Era Uma Vez no Oeste. Vocês vão se surpreender com esse filme muito bem feito, né, pelo diretor italiano Sergio Leone, e com uma trilha magnífica e belíssima do Ennio Morricone. Só para vocês terem uma ideia, se vocês só ouvirem a trilha, independente de assistir o filme, vocês vão se emocionar do mesmo jeito, porque a trilha sonora por si só, ela já emociona, sem a necessidade das imagens. Imagine com as imagens. Então é um filme que vale muito a pena. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu pedi a vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like, é muito importante. Eu vou deixar aqui em cima, né, o trailer nos cards, para que você assista, né, e fique mais instigado ainda a assistir o filme Era Uma Vez no Oeste. É isso, eu quero agradecer a você pela sua atenção e até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir.